Dos 500 deputados que estão lá, quais são aqueles que de fato têm real compromisso com a causa indígena? A gente conta nos dedos. E com certeza, aqueles que têm compromisso têm coragem de recebê-los ou de vir até aqui para conversar com vocês. Mas é uma meia dúzia. Eles sabem que a maioria vai no discurso fácil de que já existe muita terra para pouco índio. E não são capazes de entender que brasileiro somos todos nós, mas alguns brasileiros podem ser brasileiros em um pequeno pedaço de terra. Podem ser brasileiros apenas no quadradinho de um apartamento no arranha-céu. Mas uma coisa é certa, só dá para ser índio se tiver uma terra do tamanho do direito que é ter a sua economia, ter a sua espiritualidade, ter a sua vida respeitada na sua cultura, na sua forma de viver, de ser e estar no mundo. Há uma visão errada de que ou a gente assimila os índios para que eles fiquem iguais aos brancos, ou eles devem ser eliminados. E se são assimilados para viver da mesma forma que os brancos, pode ter certeza, é também uma forma de eliminação. Não é a eliminação física, mas é a eliminação espiritual, é a eliminação econômica, é a eliminação cultural, é a eliminação simbólica, que não suporta a diferença. Os índios são diferentes, precisam ser respeitados na sua diferença. Mas isso não é um discurso, isso tem que ser uma prática. Como é que o discurso se transforma em prática? Homologando as terras que estão aí para ser homologadas, demarcando as terras que estão aí para ser demarcadas. O inimigo avança quando ele vê que está propício o espaço, o ambiente para ele poder avançar. Quando ele sabe que há dificuldade no terreno, tem dificuldade de avançar. Eles se sentem muito à vontade. Nos últimos anos, pouca terra indígena foi demarcada. E eles pensam, isso é um sinal. É um sinal que, de fato, agora nós podemos emplacar a nossa agenda de que terra indígena, para ser criada, tem que ser criada demarcando pelo Congresso. A Constituição Federal deu a presidente da República o poder discricionário de demarcar a terra dos índios. Por que estão querendo fazer agora essa revisão? É porque sabem que a correlação de força no Congresso não é favorável à demarcação das terras dos índios. Como se não bastasse, os mesmos que mudaram o Código Florestal, os mesmos que legalizaram mais de 47 milhões de terra grilada nos últimos anos, são os mesmos que estão querendo agora acabar com o expediente de criação de terra indígena, de criação de unidade de conservação. Essa é uma luta que eu sei deve ser acima dos partidos, deve envolver as personalidades que defendem direitos humanos de todos os setores, deve envolver representantes comprometidos de todos os partidos, mas deve pedir que haja uma ação contundente de quem tem maioria no Congresso, de que tem a responsabilidade constitucional de cuidar daqueles que já foram 5 milhões e que em 500 anos foram reduzidos a um pouco mais de 700 mil, 800 mil. Foram eliminados 1 milhão de índios a cada século na nossa história. E ainda estão querendo o direito de eliminar aqueles que ainda existem. Meus parceiros e companheiros, vocês sabem que eu fui durante 16 anos senadora. Durante esses 16 anos, nunca fiz o discurso fácil, contrário aos índios, a defesa do meio ambiente,
para ganhar simpatia. Fui candidata a presidente da República por 2 vezes. Nunca fiz o discurso fácil e não me omiti em relação aos temas essenciais. Quando me perguntavam se eu era favorável a que transferisse para o Congresso essa responsabilidade, eu respondia claramente que não. Porque se ganhasse a presidência da República, eu queria estar legitimada pela sociedade brasileira para fazer o que eu estava me comprometendo. Essa foi uma causa esquecida pela maioria das candidaturas. Mas vocês estão aqui hoje para nos lembrar que esse deve ser um compromisso da nação brasileira. Vocês que estão aqui estão sendo recebidos pelo Distrito Federal, na capital do país. A única coisa que eu posso dizer, eu não tenho mandato, não me deixaram sequer ainda criar o partido que eu tentei criar, mas a Marina continua solidária, dizendo as mesmas coisas que dizia quando era militante da causa socioambiental, as mesmas coisas que dizia quando era ministra do Meio Ambiente, as mesmas coisas que dizia quando era senadora da República, as mesmíssimas coisas que disse quando fui candidata a presidente da República, porque esse país precisa ver o exemplo de cima. Não se pode dizer uma coisa para ganhar e fazer outra na hora de governar. É por isso que vocês têm que estar aqui, para lembrar compromissos históricos de todos aqueles que se comprometeram com essa causa ao longo de tantos anos. No segundo turno, eu apoiei uma candidatura. E um dos pontos que foi fundamental para mim foi estar lá naquele compromisso de que não seria favorável a tirar a atribuição da presidência da República para demarcar a terra indígena. Eu espero que todos os compromissos possam ser assumidos por aqueles que os assumiu. Eu estou torcendo para que haja uma discussão aonde as pessoas do governo, da base do governo, as pessoas de outros partidos, independentemente de partidos, assumam a responsabilidade de que não se pode fazer aquilo que vai levar ao fim da criação de qualquer terra indígena, promovendo maior retrocesso na defesa dos direitos humanos contra os índios. O maior retrocesso na defesa dos direitos humanos contra os quilombolas, o maior retrocesso na defesa do artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todo brasileiro tem direito a um ambiente saudável, e os índios ajudam a que se tenha um ambiente saudável. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigada pela capacidade de luta, de resistência em momentos tão difíceis. E vamos esperar que cada um possa cumprir com a sua parte. Que tenhamos deputados, senadores em todos os partidos. Dentro do PT, do PSDB, do PPS, do PSB, da rede, do PCdoB, de todos os partidos. Que sejam os verdadeiros defensores dessa causa junto às suas bancadas. Essa não pode ser uma luta só dos índios, não pode ser só de alguns deputados. É preciso ser uma luta de todos os brasileiros que têm compromisso com a justiça e com a liberdade, o direito à diferença. Muito obrigada, um grande abraço. O que eu puder fazer, estarei fazendo para ajudar. Fica aqui do meu lado.